Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria nesta manhã poder chegar até o seu coração com o nosso programa Evangelho Cotidiano, a palavra de Deus anunciada e meditada. Hoje Deus poderá mudar o percurso da sua vida. Por isso, esteja aberto à moção do Espírito Santo. Que nesta manhã de 8 de julho de 2024, segunda-feira, vamos meditar e rezar com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, 18 a 26. Hoje, na nossa devoção popular, lembramos das almas do purgatório e peçamos ao Eterno Pai, pelo preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que nesta manhã o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz. Ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa Santa Liturgia desta segunda-feira nos propõe que a fidelidade do Senhor é a nossa esperança. Também nós, como os israelitas, podemos deixar-nos seduzir pelos ídolos da morte denunciados pelo profeta Oséias. O dinheiro, os bens materiais, o culto da imagem, o sexo, o hedonismo, o sutil domínio do egoísmo, que ainda quando fazemos o bem, nos leva a buscar-nos a nós próprios e aos nossos interesses, mais do que a glória de Deus e o seu reino. E o nosso coração permanece profundamente insatisfeito e inquieto. É preciso escutá-lo quando grita o vazio que o preenche e a desolação daquele adultério que consiste em esquecer a Deus no frenesim de um ativismo exacerbado, no afã de se prostituir aos ídolos supramencionados. E é preciso deixar-se conduzir novamente pelo Senhor ao deserto. A meditação pode abrir-nos os olhos para a idolatria da vida comprometida
com as lógicas deste mundo, verdadeiro insulto ao Senhor, mas também progressiva perda da vida, como acontecia com a mulher, antes de tocar na borla do manto de Jesus. Pouco a pouco, perde-se o gosto pela oração, a alegria de fazer o bem, a sensibilidade em fazer-nos próximos dos que precisam da nossa ajuda. Pouco a pouco, apaga-se a vida espiritual e tornando-nos mortos ambulantes, mesmo mergulhados no ativismo e na aparência de fazer o bem. Mas nosso Senhor, que é clemente e cheio de compaixão, como canta o Salmo responsorial, há de se transformar o vale de Acor em porta de esperança. Acor fora o lugar do ato de infidelidade, duramente punido por Deus, mas graças ao amor eterno do Senhor, torna-se porta de entrada na Terra Santa. Quando o amor humano se perde, é mais difícil voltar ao tempo do namoro, ao tempo do encanto, quando se pensa que o dom recíproco jamais irá desaparecer. Mas com Deus não é assim. Jesus venceu a morte e vence toda a morte. Tudo pode ser renovado, porque Deus é fiel e o seu amor é eterno. Vou seduzir-te, vou falar-te ao coração, vou desposar-te com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Estas palavras vêm-nos à mente e ao coração, com mais intensidade, quando desconfiamos de nós mesmos e temos confiança nele, no seu poder purificador, capaz de fazer reflorir o mais belo amor. A vida cristã exige momentos de recolhimento, de deserto, para nos renovarmos e crescermos na intimidade com o Senhor. É fundamental darmos espaço a Jesus na nossa vida, mesmo no meio das mais intensas atividades. É o tempo de oração comunitária e pessoal. É o tempo de meditação ou da Lexio Divina. É o tempo da adoração. São os brevíssimos momentos das jaculatórias a que recorrem as almas fervorosas, porque ajudam a pessoa, o religioso, a não se deixar absorver a 100% pelas ocupações, pelo trabalho, pelo estudo, quando 60% são suficientes para cumprir com diligência o próprio dever. O espaço que sobra deve pertencer unicamente a Jesus. Então também o trabalho, o estudo, o descanso serão de Jesus. Serão permeados pela sua presença, pelo seu amor. Então, seremos curados das nossas perdas de vida, como a mulher de que nos fala o Evangelho, ou ressuscitados do torpor espiritual em que tivemos caído, pior que o sono da filha de Jairo. Contemplemos a palavra de Deus. O coração de Jesus é a fonte da nossa vida sobrenatural. Jesus comunica-nos a sua vida divina, unindo-se a nós pela graça. Eu sou a vida, diz, e vim para espalhar nas almas. Eu vivo e vós viveis da minha própria vida. Quem tem o Filho de Deus em si, tem a vida. É pelo seu coração que Jesus nos comunica a sua vida divina. Este coração sagrado é o princípio da vida não só do homem Deus, mas da mãe e dos filhos de Deus. O coração espiritual de Jesus, isto é, a sua alma santíssima, unido à sua divindade, é o princípio da sua vida espiritual e moral. É também o princípio da vida da Mãe de Deus. O Filho Deus recebia de Maria a vida material e transmitia-lhe a vida espiritual e sobrenatural. O coração de Jesus é também o princípio da vida sobrenatural de todos os filhos de Deus.
Como é a vida da cabeça, é também a vida dos membros. Em Jesus, diz São Tomás, está a plenitude da graça ou da vida das almas. Ela está depositada no seu coração como num reservatório universal, de onde ela corre para a humanidade, a fim de a santificar. Nosso Senhor disse-nos isso várias vezes. Se alguém me ama, o meu Pai amá-lo-á, e nós viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. Jesus habita em nós pela sua graça, e o seu coração une-se ao nosso coração, para aí se tornar o princípio vivo da vida espiritual divina em nós. Oremos. Senhor, quando me reconheço idólatra e adúltero, mas tu falas-me ao coração com grande amor. Quero escutar-te e voltar ao fervor da minha juventude, ao fervor do meu batismo, da minha primeira confissão, da minha primeira comunhão. Infunde em mim o teu espírito, para que me deixe seduzir e levar ao deserto interior, que de lugar de horrível vazio e de morte se torne lugar de intimidade nupcial contigo. Aumenta a minha fé, a experiência de tocar-te e deixar-me tocar por ti, na oração, na Eucaristia, no próprio carente dos meus cuidados. E aquela perda de forças e aquela sensação de morte que experimento quando me afasto de ti serão vencidas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um bom dia, abençoado por Jesus, por Nossa Senhora e pelo seu anjo da guarda, e pela intercessão de São José, de São Miguel Arcanjo e de todos os santos de Deus. E amanhã estaremos juntos com a graça de Deus. Um beijo no seu coração.